ser humano, por sua natureza, deseja conhecer. É o que já dizia Aristóteles, no início do seu livro da Metafísica, uma das suas obras mais conhecidas. Então, nós, enquanto seres humanos, naturalmente desejamos conhecer, mas desejamos conhecer a verdade. E a educação é o caminho que nos conduz à verdade. Ora, o que é a verdade? Não é? A verdade é o próprio Cristo. O Cristo é a verdade encarnada. Então, conhecer a verdade é conhecer Cristo, conhecer Jesus. Então, nós nos colocamos uma outra pergunta. Como conhecer a verdade? Como conhecer a verdade revelada? Como conhecer o próprio Cristo? E, bom, mas hoje em dia, muitas barreiras se colocam entre aquele que quer aprender a verdade, quer conhecer a verdade, e o próprio objeto do conhecimento, né? Entre aquele que quer conhecer a verdade e a própria verdade. Hoje em dia se colocam muitas barreiras. Bom, se todos nós queremos conhecer a verdade, mas hoje em dia poucos conhecem a verdade, ora, há algum problema aí, há alguma barreira entre aquele que quer conhecer a verdade e o próprio objeto do conhecimento, que é a verdade. Alguma coisa nos separando da verdade. Bom, o que seria isso? Ora, o que nos separa da verdade só pode ser o oposto da verdade, a mentira. Então, há muitas falsificações da verdade circulam hoje em dia na sociedade, nos meios de comunicação, nas escolas, universidades, nos livros, na cultura em geral. Então, o que mais nós temos circulando por aí são falsificações da verdade. Ora, o que nos permite separar a verdade da mentira? O que nos permite isso? Ora, um dos grandes instrumentos que nos permitem isso, que nos fazem conhecer a diferença entre a verdade e a mentira, é a educação, é uma boa educação. Uma educação de verdade nos dá os instrumentos que nos fazem saber separar o verdadeiro do falso, né? O verdadeiro daquilo que se passa por uma casca, por uma embalagem de verdade. Então, em que consiste essa verdadeira educação que nos permite diferenciar, separar, reconhecer a verdade da mentira? Ora, essa educação é a educação católica que se tinha antigamente, que era dividida em duas grandes partes, que era o trivium, as disciplinas mais ligadas à linguagem, e o quadrivium, de outra parte, que era composto pelas disciplinas que hoje dizemos que são mais científicas, disciplinas mais ligadas às ciências, né? Claro que não era a concepção de ciência que nós temos hoje. Então, era esta educação católica que antigamente dava os instrumentos às pessoas para reconhecerem mais facilmente a diferença entre a verdade e a mentira. E esta é a verdadeira educação, é aquela que nos permite reconhecer a verdade, descobrir a verdade. E na base desta educação, como nós temos visto nessa série de vídeos, é o latim. O latim era a base do trivium. Então, o trivium e o quadrivium era composto por 7 artes liberais, 7 disciplinas, no caso. E a base dessas 7 disciplinas liberais é a gramática. A gramática, digamos, é a menor de todas as disciplinas, mas ela é a porta que nos abre a todo o edifício do conhecimento, a base do conhecimento gramatical, da linguagem. Então, a linguagem que formou esses grandes homens, né, do passado, né, da civilização cristã, da civilização católica, esses grandes homens foram formados nessa educação, na qual o latim era a base, né? A gramática, o latim era a base. Então, o conhecimento do latim, o estudo do latim, é mais um dos elementos, e é o elemento base sobre o qual todo o conhecimento será construído. É ele que lá na frente nos permitirá desenvolver a inteligência, e desenvolvendo a inteligência, nós poderemos muito mais facilmente aprender qualquer outra coisa e diferenciar a verdade em relação à mentira. Conhecer a verdade, amar a verdade. Então, o latim, a gramática, o trivium, nos dão os instrumentos para desenvolver a própria inteligência. Né? Porque daria até um exemplo que ficará muito bem claro para todos vocês, o que eu quero dizer. Bom, os atletas, naturalmente, eles treinam para cada vez ficarem melhores no seu esporte, na sua área. Então, quanto mais um atleta treina, melhor é o seu desempenho, melhor o seu corpo se desenvolve. Seria de se estranhar que na área do estudo, na área da inteligência, não seria igual. Então, quanto mais nós treinarmos a nossa inteligência,
mais a nossa inteligência se desenvolverá. E as artes liberais, as artes clássicas, né, do Trivium e Quadrivium, serviam justamente para desenvolver a nossa inteligência. E aqui no caso, o Trivium, como é o início dessa educação, e na base dela está a gramática, certamente o estudo da gramática está na base disso. Então, a gramática do latim é uma disciplina básica do desenvolvimento da própria inteligência. Né? Então, lá na frente, se nós quisermos nos aprofundar em qualquer outra disciplina científica, nos aprofundarmos na própria filosofia e depois acima, na maior de todas as ciências, na maior de todas as disciplinas, que é a teologia, né, o próprio conhecimento de Deus, da verdade revelada. Ora, o que vai nos possibilitar não errar, não defender a mentira na teologia, será ter a nossa inteligência muito bem treinada. E a base disso tudo começa pela linguagem, começa pela gramática, pelo latim. Então é ele que nos permite lá na frente nos aprofundarmos muito mais seguramente numa base sólida no conhecimento da verdade do próprio Deus, da verdade revelada de Cristo. Bom, então se você se interessou por esses temas, né, relacionados à educação católica, ao latim, acompanhe, né, aqui o Instituto Santo Agostinho.